Então, mais uma vez, bom dia, meus queridos alunos, minhas queridas alunas. É uma grande satisfação retornar aqui com vocês. Já vi que tem fotos conhecidas. Infelizmente, ainda não dá para dizer que são rostos conhecidos, mas já conheço a foto de todo mundo. Espero que vocês tenham descansado bem. Cheguei renovado mais uma vez para o início de semestre e agora vocês vão participar de uma disciplina bem diferente comigo. Vocês que já passaram por mim, já estudaram, já tiveram essa oportunidade de conhecer um pouco de POO, já tiveram a oportunidade de discutir alguns elementos de programação web e agora vão chegar numa disciplina que é muito diferente das outras, que é a análise de algoritmo. Portanto, na aula de hoje eu quero, claro, fazer essa introdução, ver um pouco do que vocês esperam sobre a disciplina e falar dos principais objetivos. O que é essa disciplina de análise de algoritmos, o que vocês vão estudar. Vou falar de algumas ferramentas que nós vamos usar ao longo da disciplina. Vou falar novamente, para quem já foi meu aluno, eu acho que todos vocês já foram meus alunos, vou continuar falando da importância das competências e habilidades que vocês devem ter, que vão além da parte técnica, e vou falar também um pouco sobre bibliografia e vou dar dicas de como estudar para essa disciplina. Mas antes de qualquer uma dessas coisas, vou começar com a apresentação. Todos vocês já me conhecem, eu sou o professor Gabriel Gadelha, sou professor da UFESA desde 2010, já ministrei mais de 11 disciplinas diferentes só no curso de Ciência da Computação. Acredito que todos vocês já passaram por mim, pelo menos em programação orientada a objetos, a maioria em programação web. Lembro vocês que já que vamos começar de forma remota e mesmo quando retomarmos para o ensino presencial, é importante que vocês que ainda não estão inscritos no canal se inscrevam, porque eu vou postar vídeos curtos, vou postar nossas aulas, vou procurar alguns materiais e gerar alguns vídeos legais que vão ser extremamente importantes para vocês e vão ser complementares também em relação ao conteúdo da disciplina. Infelizmente, ainda precisarei olhar para as fotos de vocês, não vou ver os rostos de vocês pessoalmente, pelo menos por enquanto. Lembrando que estávamos previstos para retomarmos exatamente hoje, dia 15 de fevereiro de 2022, presencialmente lá no nosso querido LCC, Laboratório de Ciência da Computação, mas por conta da escalada dos casos de Covid, o Comitê de Biossegurança da Universidade sugeriu que a gente retomasse de forma remota. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade acatou essa sugestão. Para quem não sabe, o Conselho de Biossegurança vai se reunir periodicamente, a cada 15 dias, para avaliar as condições da Covid, em especial aqui na cidade de Mossoró, onde nós estamos inseridos. Com base na análise do comitê, eles vão sugerir mais 15 dias de forma remota ou a retomada presencial. A única certeza que temos até o momento, hoje, dia 15 de fevereiro, é que até o carnaval nossas aulas serão dessa forma, ainda remota, com a possibilidade de voltarmos após o carnaval ou até um pouquinho depois, dependendo das sugestões do Comitê de Biossegurança. Para quem ainda não leu do que se trata essa questão do Comitê de Biossegurança, eu sugiro que vocês acessem o site da universidade. Lá tem todas as informações, tem a documentação que o comitê preparou, bem detalhada, bem explicada sobre o porquê deles terem tomado essa decisão. Espero que vocês não fiquem chateados. Eu sei que essa questão é muito dividida, eu sei que tem alguns de vocês que preferem o remoto por conta de ajustar melhor os horários, ter a possibilidade de morar na casa dos pais enquanto estuda, já outros não têm um ambiente de estudo tão adequado em casa, gostariam de estar aqui, sentem falta desse contato, de eu passar na mesa de vocês, no computador, dar aquela ajuda, tirar aquela dúvida. Eu sei que existe essa divisão, mas o nosso curso é um curso presencial e, portanto, esperamos
que o mais brevemente possível possamos voltar a ter esse contato presencial. Enquanto isso, vamos nos desdobrar, vamos fazer o nosso melhor para que possamos aproveitar o máximo possível diante das imposições ou diante dessa situação imposta pela pandemia. Como eu já vi aí na telinha, eu já conheço todos vocês, deixa eu até passar por aqui. É isso, conhecidos vocês todos, que ótimo revê-los. Importante relembrar as nossas formas de comunicação. Vocês sabem que eu leio em torno de 3 e-mails, mas a concentração dos meus e-mails é no pgabriel@ufessa.edu.br. Então anotem, caso tenham dúvidas, se precisarem falar comigo, se não quiserem falar no Discord, podem me mandar e-mail diretamente neste e-mail, pgabriel@ufessa.edu.br. Acabei de passar para vocês via chat o link para que vocês entrem no nosso canal. Quando voltarmos, quando o Comitê de Biossegurança nos liberar para o retorno presencial, vocês podem me encontrar sempre na sala 32 do CECEM. Em especial, eu vou dedicar as terças-feiras e quartas-feiras de 15h30 às 17 horas para atender vocês, para tirar suas dúvidas. Portanto, se vocês tiverem alguma coisa que não querem falar durante as aulas, podem anotar. Quando estivermos liberados, podem vir na minha sala nesse horário, que eu terei maior prazer em recebê-los, bater aquele papo legal, tirar todas as dúvidas, discutir o assunto. Enquanto não estivermos liberados para o retorno presencial, estarei à disposição de vocês. Nesses horários eu vou ficar olhando com mais cuidado, com mais atenção ao nosso canal do Discord. Portanto, não se intimidem. Dúvidas, comuniquem. Gosto de repetir essa frase, vocês já ouviram várias vezes, eu não canso, eu vou falar de novo. Não tem problema ter problema. O problema é nós não falarmos sobre o problema, porque ao longo dos meus muitos anos de vida, eu aprendi a falar várias coisas, mas ainda não aprendi a ler mente, principalmente ler mente à distância. Portanto, se vocês não me falarem qual é a dificuldade, quais são as dúvidas, em que eu posso ajudá-los, eu não vou saber o que fazer. Precisamos ter um processo de comunicação muito apurado. O processo de ensino-aprendizagem, ele não é só processo de ensino, ele é ensino-aprendizagem e ele é uma via de mão dupla, exige a participação de vocês também. Nossas aulas serão todas terças-feiras e quintas-feiras, de 7h55 às 9h45. Mas antes de passarmos para o nosso próximo ponto da aula, eu preciso deixar vocês bem alertas quanto a essa disciplina. Vocês que passaram comigo em PO, vocês que passaram comigo em web, e aí falam, poxa, professor Paulo Gabriel é muito fácil, a gente chega na disciplina dele, é tranquilo, ele passa muito trabalho, mas a gente consegue, todo mundo passa, se dá bem. Mas eu vou alertar que, sendo bem sincero com vocês, eu ainda lembro de quando eu era estudante, faz tempo, mas eu lembro. A disciplina de análise de algoritmos, ela está em outro patamar. É um pouquinho mais difícil do que as disciplinas de PO Web. Por quê? Porque as disciplinas de PO Web, eu falo para vocês algum conceito, logo em seguida eu vou mostrar para vocês na prática. Esse link, por mais que às vezes não seja tão direto, facilita. Já a análise de algoritmo tem 2 pontos principais. Tem o ponto que é uma disciplina que vocês vão perceber que nós exercitaremos um pouco mais a parte de matemática, principalmente na primeira unidade, questão de funções, funções recursivas, PA, PG, esses conceitos que vocês estudaram no ensino médio, viram algumas coisas, na verdade revisitaram essas coisas em matemática discreta e nós vamos aplicar diretamente nesta disciplina de análise de algoritmos.
Muitos dos alunos têm uma certa dificuldade com essa parte mais matemática, mas que é extremamente importante para o nosso curso. Em especial para essa disciplina, isso é um dificultador. O segundo dificultador dessa disciplina é que, apesar do nome ser análise de algoritmos, nós não vamos apenas analisar os algoritmos que outras pessoas fizeram. Nós vamos também criar algoritmos. E o processo de criação de um algoritmo, ele envolve raciocínio, resolução de problemas. E raciocinar, resolver problemas, não é trivial. Nessa disciplina, eu vou passar para vocês técnicas para construir algoritmos que vão conseguir te ajudar a resolver certos tipos de problemas, mas não vão eximir o seu cérebro de pensar, para esse problema, qual seria a técnica mais adequada a ser aplicada. Esse é o primeiro passo, escolher a técnica mais adequada. Em seguida, você vai ter que aprender a utilizar essa técnica e aplicar de forma correta para resolver o problema. Isso não é fácil. Portanto, mais uma vez, vocês que já vêm de experiências comigo, foi um pouco mais tranquilo, nem tanto, análise de algoritmos exige um pouco mais. Eu não estou dizendo que vocês não são capazes, pelo contrário, todos vocês que chegaram aqui são extremamente capazes e podem ir muito bem nessa disciplina. Eu só peço que vocês tenham atenção e desde o início se esforcem um pouquinho a mais do que vocês se esforçaram nas disciplinas de PO e programação web, porque realmente essa disciplina de análise de algoritmos exige um pouquinho mais de vocês. Mas se serve de consolo, lembrem que os caras que criaram as bases dessa disciplina, criaram essas bases em 1950, 1960. Se os caras pensaram isso em 1960, por que a gente em 2022 não vai conseguir entender o que eles fizeram e inclusive melhorar? Por que não? Eu tenho certeza que vocês são capazes. Só fiquem espertos e não deixem acumular os conteúdos. Para quem ainda não viu, eu já coloquei o nosso plano de curso lá no nosso querido Siga, aqui na disciplina de análise de algoritmos. Quando vocês entrarem na página principal, vocês podem ir em visualizar programa, que tem as datas e os conteúdos que eu pretendo ministrar em cada dia das nossas aulas, e tem também o plano de curso. No plano de curso tem a ementa da disciplina, objetivos, tenha o programa detalhado, as datas das avaliações, bibliografia, tudo que vocês precisam saber sobre a disciplina. Vou falar bastante sobre o plano de curso hoje, mas vocês podem pegar, baixar, salvar o PDF até para me cobrar ao longo do semestre. Ó, professor, aqui no plano de curso está dizendo que você vai ensinar programação dinâmica. Quando é que chega essa aula de programação dinâmica? E aí a gente precisa mostrar, porque a gente precisa seguir o plano de curso que foi muito bem pensado e com muito carinho para que essa disciplina seja bem proveitosa para todos vocês. Para todos nós, até para mim também, claro. Já falei com vocês no semestre passado, vocês todos foram meus alunos, mas acho muito importante repetir, principalmente para vocês, futuros cientistas da computação. Tem muitas habilidades que as empresas, tanto brasileiras quanto estrangeiras, valorizam. E muitas dessas habilidades são treinadas, desenvolvidas e melhoradas ao longo de várias disciplinas do nosso curso de Ciência da Computação. Entre essas várias habilidades, as 15 que se destacaram na última pesquisa do Fórum Econômico Mundial foram a aprendizagem ativa, inovação, criatividade e iniciativa, liderança, inteligência emocional, pensamento crítico e analítico, resolução de problemas, resiliência e, ao mesmo tempo, flexibilidade, design de tecnologia, orientação a serviço, raciocínio e ideação, foco em experiência do usuário, uso, monitoramento e controle de tecnologias, análise e avaliação de sistemas, persuasão e negociação.
Nesta disciplina, nós não vamos desenvolver todas essas habilidades. Entretanto, algumas delas serão muito desenvolvidas. Por exemplo, aprendizagem ativa. Nessa disciplina, se vocês olharem o programa dela, uma das abordagens que eu vou utilizar com vocês é a sala de aula invertida. Nessa oportunidade, vocês vão precisar ser mais ativos no aprendizado. Vocês vão precisar buscar conteúdos, vão trocar mais ideia comigo, vão conversar mais comigo sobre os assuntos, e isso vai desenvolver essa capacidade de vocês de aprendizagem ativa. Nessa disciplina em especial, não vamos tratar tanto de inovação, mas vamos precisar bastante de criatividade e iniciativa, principalmente na hora de aplicar as técnicas de criação de algoritmos para resolver problemas. E aí significa que nós vamos exercitar quase que incansavelmente essa habilidade de resolução de problemas, que é tão importante para qualquer profissional e mais ainda para vocês, futuros profissionais da computação. Futuros não, porque eu sei que vários de vocês já trabalham, já estão bem empregados e já aplicam essa habilidade no dia a dia, mas vão ficar melhores ainda após essa disciplina. Vamos trabalhar também um pouco da inteligência emocional. Ao longo da disciplina eu vou passar dicas para vocês, e a própria disciplina em si, as dificuldades que ela vai impor para vocês, ela vai exigir que vocês desenvolvam e aprimorem a inteligência emocional de vocês e principalmente a resiliência e flexibilidade. Alguns de vocês, talvez todos, talvez até eu também, ao longo desse semestre, pensaremos em desistir diante de algumas dificuldades que aparecerão. Mas não vamos fazer isso, nós vamos aplicar nossa resiliência, vamos continuar firmes e vamos ser flexíveis. De repente, alterar um pouquinho o conteúdo, flexibilizar em alguns momentos, mas vamos seguir até o fim. Vocês que já foram meus alunos sabem, quem vai até o fim, em geral, consegue ir bem, consegue passar nas disciplinas e aprender bastante coisa. Não trabalharemos muito de design de tecnologia, nem ideação, mas trabalharemos o raciocínio de forma bem constante, linkado com a resolução de problemas, e trabalharemos um pouco orientado a serviços, por conta das tarefas que eu vou passar para vocês ao longo da disciplina. Também não trabalharemos com experiência de usuário. Isso aqui é uma coisa que não vamos trabalhar nada de experiência de usuário nesta disciplina, mas vamos trabalhar muito com análise e avaliação de sistemas. E hoje eu já vou dar uma palhinha para vocês motivacional, para vocês entenderem por que análise e avaliação de sistemas é uma coisa extremamente importante para os melhores profissionais de ciência da computação. Já posso até adiantar que vocês sabem que na nossa área de TI não é necessário ter um diploma para trabalhar, para conseguir levar a vida, ter eventualmente até bons salários. Mas, todavia, porém, entretanto, os melhores profissionais, os profissionais diferenciados, aqueles que estão nos melhores cargos, aqueles que recebem mais atenção do mercado, são os graduados porque aprenderam coisas como análise de algoritmos, aprenderam coisas como técnicas de construção de algoritmos. Você consegue aprender a programar, você consegue fazer o arroz e feijão, você vai conseguir fazer 80% dos sistemas que são baseados em CRUDs, um API, uma interface gráfica, com algum curso de programação, um curso técnico de 1 ano ou 2. Mas aquele 20% de sistemas mais complexos vão exigir conhecimentos mais robustos que vocês aprenderão, por exemplo, nessa disciplina de análise de algoritmos. Vocês sabem, eu já comentei com vocês, que não desvalorizando, mas o programador, ele é um dos cargos mais básicos dentro da área de ciência da computação. E ainda assim, você será um programador muito melhor se você aprender bem os conteúdos que eu vou mostrar para vocês nessa disciplina.
ir além. Você pode passar da área de programador para virar um chefe de equipe, para virar um analista, se você desenvolver bem os conceitos que nós vamos estudar nessa disciplina. Portanto, não se contentem. Eu sei que vocês gostam de programar, eu também adoro programar, mas eu quero que vocês cheguem muito além. Eu quero que vocês sonhem e alcancem ir muito além do que serem programadores. Quem quer ser programador, que seja o melhor de todos. Se você quiser ser programador de uma padaria, não tem problema, mas eu vou preparar todos vocês para serem programadores do Google, da Microsoft ou de onde vocês quiserem. E essa disciplina é fundamental para isso. Também já falei com vocês em semestres anteriores que eu gosto muito do que Sófocles falava, que deve-se aprender fazendo a coisa. Pelo pensamento, pelo estudo teórico, você acha que sabe, mas você só tem certeza depois que você tenta, depois que você aplica. Nessa disciplina, como eu vou mostrar já já, vamos ter momentos. Vamos ter alguns momentos que vamos estudar mais, que vamos procurar entender, ser um pouco mais teóricos, mas vamos também ter momentos práticos, que vamos encontrar problemas, que eu vou discutir problemas com vocês e que nós vamos aplicar as técnicas que vamos estudar para resolver na prática problemas computacionais. Não vamos fugir da prática. Claro que vai ser diferente de POO, que foi uma disciplina em que construímos o sistema, vai ser diferente de programação web, que também foi uma disciplina que construímos um sistema. Aqui não vamos construir sistemas, mas vamos desenvolver algoritmos para problemas de computação. E esses algoritmos seriam algoritmos muito importantes que seriam um núcleo de algum sistema computacional. O que nós não vamos nos preocupar nesta disciplina é com interface gráfica, por exemplo. Também sempre gosto de lembrar vocês que comunicação, interação, conversar com os colegas, se dar bem com as pessoas é extremamente importante, porque vocês, enquanto futuros profissionais, vocês vão ser contratados por aquilo que vocês sabem, por suas habilidades técnicas, porque você programa bem, porque você consegue desenvolver algoritmos eficientes ou outras características em relação às habilidades computacionais que você possui. Entretanto, no momento que você entra no trabalho, é praticamente um BBB, você está sendo observado a todo tempo e o que importa são as relações que você vai manter com seus colegas. Portanto, lembrem-se de exercitar a comunicação, de aprenderem a se expressar bem. Vou dar essa oportunidade para vocês ao longo dessa disciplina, porque como eu vou falar daqui a pouco, nessa disciplina vocês vão ter oportunidade de apresentar seminários também, e essa oportunidade de apresentação de seminário é uma oportunidade que vocês vão ter de exercitar a arte da comunicação, que é importantíssimo para todos os profissionais. E nós da computação, que trabalhamos diretamente com o computador, não podemos negligenciar habilidades como a de comunicação, que é fundamental para todo mundo. Já passou do tempo que o cara da computação era o cara que precisava só programar. Hoje em dia você precisa programar, você precisa se comunicar, você precisa ajudar os colegas, ser participativo, saber conversar com seu chefe, com seu gerente de projeto ou eventualmente com o cliente. Quanto maior o cargo que você alcançar numa empresa, maior vai ser a necessidade de você se comunicar e exercer essa habilidade. Antes que vocês pensem ou antes de começar a apresentar as dificuldades que possivelmente vocês encararão nessa disciplina, gosto de lembrar sempre, vocês já viram essa frase, quem não internalizou vai ter a oportunidade de ouvir uma segunda vez para internalizar, para que a gente se acostume e aprenda a ser resiliente. Não pensem nas dificuldades, pensem aonde vocês querem chegar. E para isso é importantíssimo que vocês mantenham seus pensamentos positivos, porque os pensamentos positivos vão se tornar suas palavras. Então não esqueçam de manter suas palavras positivas,
porque suas palavras vão se tornar suas atitudes. Mais uma vez, mantenha suas atitudes positivas, porque as atitudes vão se transformar nos seus hábitos. Então, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, mantenham seus hábitos positivos, porque seus hábitos tornam seus valores. E mais uma vez, gostaria que vocês mantivessem seus valores positivos, porque seus valores, esses, meus queridos e minhas queridas, vão se tornar o seu destino. Quando encontrar alguém, lembrem de cumprimentar, de falar uma palavra bacana, de dar um elogio. Não tem nada a ver com computação, mas pode ter certeza que isso volta e vai transformar a vida de vocês. Para além da computação, vamos sempre procurar ser pessoas melhores todos os dias. Encarem esse desafio que eu tenho certeza que vocês vão chegar onde vocês quiserem. Eu, particularmente, não tenho a menor dúvida de que vocês são extremamente capazes. Por isso, eu estou aqui de coração aberto para passar tudo o que eu souber e tentar aprender um pouquinho mais para trazer novidades para vocês sempre que possível. Nesse momento, vocês devem estar se perguntando: ah, professor, eu que nunca assisti uma aula presencial com você, só participei dos encontros remotos, a presença nas aulas, seja enquanto elas estiverem remotas ou quando elas se tornarem presenciais, elas são obrigatórias ou não? Eu preciso estar aqui, eu preciso vir olhar para a sua cara? Nesse momento, pessoal, eu vou ser bem sincero com vocês. O mais importante de tudo é que você esteja atento, é que você queira, é que você chegue no nosso encontro no Meet ou que você chegue na sala de aula aberto a trocar experiências. Isso é o mais importante. Quando você perde uma aula, você tem a vantagem que eu vou colocar o material lá no Siga, você vai poder ler um livro, pausa. Essa disciplina é muito importante que vocês leiam o livro. As disciplinas de programação eu acho importante também, mas eu até aceito que você não leia porque eu trago muito material. Mas essa disciplina de análise de algoritmos é fundamental que vocês leiam o livro. E aí, galera, vocês vão precisar ler livros. Vocês vão ver que os livros de análise de algoritmo, como essa disciplina não é simples, os livros não são muito fáceis de serem lidos. O nosso encontro síncrono, seja ele via Meet ou seja ele presencial, é o momento que eu vou quebrar o conteúdo dos livros em pedaços menores e mostrar para vocês de uma forma diferente que seja mais fácil absorver esses conteúdos. De tal forma que quando vocês forem aos livros, vocês vão fazer ligações. Ah, o professor falou disso daqui. Ah, então é assim. Aqui eu tô vendo um pouquinho mais, mas eu entendi. Dá para fazer essa conexão. Se vocês faltarem às aulas e ficarem somente com o momento do livro, pode ter certeza que vocês vão ter muito mais dificuldades e no fim vocês vão acabar levando mais tempo para chegar no mesmo ponto de absorção e aprendizado daquele aluno ou aluna que foi na aula e que depois pegou os livros para revisitar o material e para complementar. Portanto, lembrem-se da importância da presença nos nossos encontros síncronos, seja remoto ou presencial. E aí você se pergunta: professor, nos semestres passados você já ministrou essa disciplina remota, eu sei que você tem videoaulas, para que vão servir os nossos encontros síncronos? Nos nossos encontros síncronos, vou ministrar conteúdo? Vou. Vamos ter a oportunidade de conversar? Vamos. Você vai poder tirar dúvidas, você vai poder exercitar a habilidade de comunicação e, por conta disso tudo, vocês vão se desenvolver muito mais e vamos, inclusive, utilizar os encontros síncronos para fazer vários exercícios. Tanto na primeira unidade, que vocês vão ver que é uma unidade que exige muito de matemática e eu vou resolver exercícios práticos com vocês, quanto na segunda unidade, que é mais voltada para a parte de programação. Nós vamos, sim, desenvolver algoritmos, criar programas que vão resolver problemas computacionais. Portanto, os nossos encontros síncronos são extremamente importantes. E sim, eu vou continuar liberando para vocês semanalmente as videoaulas
Portanto, se tem algum de vocês que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Quando estiver assistindo as videoaulas, lembra de deixar o joinha, ativar o sininho para ser avisado quando eu colocar novo material, apesar que eu vou colocar no Siga também e ele vai avisar vocês também, mas acima de tudo eu não coloquei aqui, mas é importantíssimo que vocês deixem comentários com dúvidas, até para ficar registrado para todo mundo, porque a dúvida de você pode ser a dúvida de muitos outros e assim você vai ajudando os outros também. Se torna algo colaborativo e assim a gente vai chegar bem mais longe. Sempre que estamos no momento de início do semestre, eu sei que vocês ficam ansiosos para saber como é que vocês vão ser avaliados, como é que eu vou montar uma nota que vai dizer o quanto você sabe de análise de algoritmos. Eu já falei para vocês em outras disciplinas que eu não sou a favor de avaliações, provas e tudo mais. Mas eu preciso dessas avaliações para saber duas coisas. A primeira coisa é para saber o quanto você aprendeu, porque com base no quanto você aprendeu, eu posso tentar alterar a forma que eu estou ensinando para melhor passar o conteúdo para vocês. E também eu preciso saber o quanto você aprendeu para ir adiante, porque essa disciplina ela é fundamental para vários outros pontos da computação. Por esses e até outros motivos, as avaliações são tão importantes. E eu preciso também, por conta das avaliações, ajustar os próximos conteúdos que eu vou passar para vocês, para que a turma ela esteja o mais nivelada possível e a gente possa caminhar de maneira uniforme. Nessa disciplina especial, vamos ter provas? Vamos ter provas. Vamos ter muitas atividades? Vamos ter muitas atividades. Algumas atividades teóricas, outras atividades mais práticas que vocês vão poder testar, vão poder avaliar se o algoritmo que vocês fizeram está correto ou não no nosso antigo URI, que era um Online Judge que mudou, se eu não me engano, foi em outubro do ano passado, ele mudou para Background. Então, quem acessava o URI, agora o novo endereço é www.background.com.br. Vou passar também atividades aí no Background para vocês desenvolverem e criarem algoritmos, e essas atividades que vocês fizerem também vão compor a nota. E principalmente na terceira unidade, vamos ter oportunidade de conversar um pouco mais sobre os conteúdos por meio de workshops e seminários. Esses 3 elementos vão compor a nota de vocês na disciplina. Em relação ao conteúdo, eu preparei aqui um material bem detalhado do que nós vamos ver unidade a unidade. Como vocês já estão acostumados, nossas disciplinas aqui na UFESA, elas costumam se dividir em 3 unidades. Em análise de algoritmos, as 2 primeiras unidades, elas são um pouco mais densas em termos de quantidade de conteúdo. O que não quer dizer que a terceira unidade é muito fácil. Pelo contrário, na terceira unidade tem um pouco menos de conteúdo, mas é um conteúdo que não é trivial, mas é fundamental para vocês enquanto cientistas da computação. Vamos já chegar lá. Primeiro vamos falar do conteúdo da primeira unidade. Hoje ficaremos com a apresentação da disciplina. Na próxima aula eu vou falar de complexidade computacional. Em seguida, eu vou fazer uma revisão de matemática básica com vocês, falando de funções de complexidade. Logo depois, eu vou explicar como é que a gente analisa algoritmos utilizando a notação assintótica. E aí sim, depois de conhecer a notação assintótica, vocês vão ver no dia 3 as técnicas de análise de algoritmo. Entre uma aula e outra tem o carnaval, vocês vão ter um momento de descansar um pouquinho ou já começar a estudar um pouco do que vem adiante. Para quem se assustar, achar que a parte de matemática complicou um pouquinho, já começa a avançar nos conteúdos durante o carnaval, pelo menos um dia. Porque depois de ver as técnicas de análise de algoritmo, nós vamos estudar outras técnicas de análise de algoritmos, só que agora com foco nos algoritmos recursivos. Vocês já viram em algumas disciplinas alguns algoritmos recursivos, principalmente algoritmos de ordenação e busca.
E nós vamos ter técnicas especiais para tratar desses algoritmos. Vou mostrar tudo em detalhes para vocês. Também tem muita matemática envolvida, principalmente funções recursivas, que nós vamos trabalhar quase que exaustivamente. Depois nós vamos analisar algoritmos de ordenação, todos os algoritmos de ordenação que vocês já viram até aqui no curso e alguns algoritmos novos que eu vou apresentar para vocês, nós vamos analisar e comparar para vocês entenderem quais são os melhores em termos de eficiência e outras variáveis que eu vou apresentar para vocês na próxima aula. Para finalizar a unidade, nós vamos falar de análise de algoritmos de busca e aí sim a unidade finaliza com a atividade avaliativa prevista para o dia 29 de março de 2022. Pessoal, vocês lembram que eu gosto de interagir com vocês nas aulas. Eu gosto de falar, mas gosto de ouvir. Só que nessa primeira aula, como são coisas mais assim padrão, eu vou tentar passar tudo, no final eu vou abrir para vocês tirarem todas as dúvidas. Então lembrem de anotar tudo que vocês estão criando de dúvidas, podem ir deixando aí no chat, que no finalzinho eu vou voltar pergunta por pergunta e com o maior prazer vou tentar sanar todas as dúvidas com vocês. Finalizando a primeira unidade, a segunda unidade ela já tem outro foco. Terminou a primeira unidade, teve a avaliação. A primeira coisa que nós vamos fazer é discutir a avaliação. Discutir cada uma das questões, como é que a gente deveria fazer, qual era o assunto que estava envolvido. É importantíssimo que a gente utilize esse momento de discussão da avaliação para fazer uma revisão de fechamento da unidade anterior. E além disso, eu já vou iniciar a unidade 2, falando sobre alguns problemas computacionais mais comuns e como eles são classificados. Em seguida, eu vou começar a falar das técnicas de resolução desses problemas. Primeira técnica e mais básica é a força bruta, mas nem sempre é eficiente. Na maioria dos casos não é eficiente, na verdade, vocês vão entender o porquê nessa aula. Depois eu vou falar de divisão e conquista. Em seguida, eu vou ter uma aula prática criando algoritmos e programando, construindo uma solução para um problema utilizando divisão e conquista. Depois vou falar de programação dinâmica. Depois outra aula prática na qual eu vou trazer um problema e nós vamos resolver, vamos criar um algoritmo, vamos implementar esse algoritmo utilizando programação dinâmica. Tem um feriado aí no meio, que é a oportunidade de vocês repensarem na vida, repensarem na disciplina, revisitarem os conteúdos vistos até então, porque continuaremos falando de técnicas de resolução de algoritmos. Vamos para o método guloso, seguido também de uma prática, backtracking, seguido também de outra prática. Esses métodos de construção de algoritmos de resolução de problemas, em geral, a maioria deles são técnicas exatas, como eu vou falar para vocês mais adiante. Finalizando essas técnicas, mais uma atividade avaliativa para fechar a unidade 2. Quando chegamos na unidade 3, mais uma vez, vamos fazer aquela revisão legal de fechamento da unidade 2, fazendo uma discussão da nossa avaliação. E vamos começar a unidade, o conteúdo da unidade 3, falando de classes de complexidade de problemas. Em seguida, eu vou falar para vocês que existem problemas ditos fáceis e problemas ditos difíceis. Nessa aula eu vou impactar vocês, porque vocês vão ver, por exemplo, que alguns problemas que nós tivemos um grande trabalho para resolver utilizando divisão e conquista ou programação dinâmica, por exemplo, que nós vamos passar uma aula inteira discutindo e resolvendo, são na verdade problemas fáceis. Aí você vai desesperar, pelo amor de Deus, professor, o que é um problema difícil então? Calma que você vai chegar lá e vai entender o porquê dessa diferença entre um problema fácil e um difícil. Vou voltar a falar das classes de complexidade para trazer a diferença da classe P e da classe NP. Vou falar da classe NP completo e aí para falar da classe NP completo eu vou precisar introduzir as reduções polinomiais.
Apesar de introduzir as reduções polinomiais nessa aula, na aula seguinte nós vamos ver várias reduções polinomiais. Na verdade não são muitas, mas vamos ver algumas reduções polinomiais. Em seguida eu vou trazer um pouco sobre algoritmos de aproximação. Vocês vão ver que existem problemas para os quais a gente não consegue dar uma solução exata, aquela solução que é a melhor de todas. E aí, quando a gente não consegue dar a solução que é a melhor de todas, nós vamos ter que usar uma técnica diferente, que é uma técnica de aproximação. Que é quando você diz, ok, eu não consigo criar um algoritmo que execute enquanto eu estou vivo. Sim, enquanto você está vivo. É um algoritmo que vai rodar por 60, 100, 200 anos para me dar uma solução exata. Esse não serve. Portanto, eu vou ter que usar uma técnica diferente. Eu vou ter que aceitar que eu posso não obter a melhor resposta, mas eu posso obter uma resposta boa, uma resposta aproximada. E aí eu vou utilizar algoritmos diferentes, que são os algoritmos de aproximação. Haverá uma nova atividade avaliativa. No caso dessa última atividade avaliativa, eu ainda não sei se será uma prova ou se serão seminários. Vai depender do andamento da disciplina. Eu deixei uma aula que eu chamei de buffer emergencial, caso ocorra algum problema ou caso eu identifique que é importante reforçar algum conteúdo, eu posso utilizar essa folga. Dia 14/6, nossa última aula será reservada para reposição. Se tudo der certo, então, dia 9 já estarão de férias, aqueles aprovados por média, e em seguida temos mais uma semana para realizar a nossa avaliação de recuperação. Mas eu tenho certeza que ninguém vai precisar. Pelo menos no primeiro dia eu tenho essa certeza. Vamos ter fé. Acredito em vocês, hein? Não vão me decepcionar. E sobre a disciplina então, professor, o que é tanto que nós estudaremos nessa disciplina? A primeira coisa que vocês vão estudar é aprender a comparar algoritmos. Para comparar algoritmos, vocês vão precisar analisar esses algoritmos. A gente pode analisar esses algoritmos sobre várias perspectivas. A primeira que nós vamos analisar é sobre a perspectiva da eficiência. E aí, quando você pensa em eficiência, a primeira coisa que você pensa é saber quando um algoritmo é mais rápido que o outro. Ah, professor, então é muito fácil analisar um algoritmo. É só colocar ele para rodar numa máquina e contar o tempo que ele demorou para executar. Mas vejam que quando nós fazemos isso, a gente está ligando a nossa análise, a nossa avaliação a uma máquina. Uma máquina que tem um processador mais rápido, ela vai executar um algoritmo mais rapidamente. Uma máquina que tem mais memória, se o algoritmo consome muita memória, ela vai conseguir executar mais rápido do que uma máquina que tem menos memória. Dependendo das otimizações do SO, se eu estou executando o algoritmo no Linux ou no Windows, eu posso ter variações também. E tantas outras. Por isso que nós buscamos uma técnica alternativa, que é independente de máquina. E é isso que vocês vão aprender a estudar na primeira unidade. E nós vamos aplicar essa técnica que é independente de máquina para analisar vários algoritmos, principalmente algoritmos de ordenação e busca. Na segunda unidade, vocês vão se deparar com vários problemas computacionais e vão conhecer boas técnicas para resolver esses problemas. Boas técnicas para resolver esses problemas significa que são técnicas que podem ser aplicadas a esses problemas e que vão te fornecer um algoritmo eficiente. E aí, na primeira unidade, vocês já terão aprendido o que é um algoritmo eficiente. Vocês vão ver, por exemplo, que algoritmos que rodam em tempo exponencial ou tempo fatorial são algoritmos proibitivos, porque se o tamanho da entrada cresce, às vezes nem precisa crescer tanto. Vejam aqui que uma entrada de tamanho 100, eu salto para uma entrada de tamanho 10.000, olha a quantidade de anos que eu tenho de diferença aqui de um tamanho de entrada para outro. Então, algoritmos que têm esse comportamento, nós chamamos de comportamento, já adianto, eles se tornam proibitivos. E por isso nós vamos tentar aplicar técnicas para que os nossos algoritmos não sejam proibitivos, sejam algoritmos mais eficientes. Na terceira unidade, por fim, você vai entender que existem problemas
para os quais a gente consegue aplicar essas técnicas e construir algoritmos eficientes. Mas existem alguns problemas que estão classificados em outro lugar, para os quais, mesmo aplicando essas técnicas, a gente não vai conseguir construir algoritmos que são mais eficientes do que os polinomiais, ou do que os exponenciais e do que os fatoriais. Ah, Gabriel, não vou conseguir fazer. Na verdade, o que eu posso te dizer é que até 2022 existem alguns problemas para os quais ninguém nunca construiu um algoritmo mais eficiente que isso. Ah, professor, eu sou diferente, eu vou conseguir construir. Ok, você pode tentar, inclusive tem problemas para os quais, se você conseguir isso, você ganha $1 milhão. Mas se você trabalha numa empresa e você tem prazo, e você se deparou com um problema desse, você precisa saber classificar esse problema, saber que ele está num lugar que até hoje ninguém construiu um algoritmo mais eficiente que isso, e você tem um prazo que você precisa cumprir para fazer um algoritmo para resolver aquele problema. Isso significa que você vai ter que partir para outras técnicas, que são os algoritmos aproximativos. Aqueles que eu falei que não vão te dar a melhor solução, mas vão te dar uma solução aproximada aceitável. E se você tem prazo, uma solução aproximada aceitável é o que vai ter que te deixar satisfeito. Por isso que a gente precisa saber classificar os diversos problemas, para saber quando vale a pena se esforçar para tentar encontrar uma solução exata, ou quando eu vou ter que dar um passo para trás para dar 2 para frente, encontrando uma solução aproximada. Por isso essa disciplina é tão fundamental para todo cientista da computação e para os melhores profissionais que estarão disponíveis no mercado. Sabendo da importância e do que nós vamos ver nessa disciplina, a primeira pergunta que muitos me fazem na primeira aula e que talvez vocês estejam se fazendo agora é: professor, ok, é importante eu saber construir algoritmos, é importante eu saber classificar os problemas em casinhas diferentes para saber quando aplicar cada técnica ou não, mas por que eu vou analisar? Primeiro que você pode pensar que a gente vai analisar porque é legal, porque é bacana, eu adoro analisar. Vai que tem uma pessoa que é fanática por analisar. Eu gosto de tocar violão no meu tempo livre, mas vai que tem alguém no tempo livre que gosta de analisar algoritmo. Nunca se sabe, pode acontecer, mas esse não é o objetivo principal. E tem uma motivação que eu gosto muito, que talvez, muito provavelmente, nem é da época de vocês. Mas nos primórdios da internet, quando eu ainda conectava meu computador via linha telefônica, existiam vários buscadores. Tinha o Alta Vista, tinha o KD, tinha o Yahoo e tinha o Google. Um dos que eu mais gostava era o Alta Vista. Quando eu ia procurar alguma coisa, fazer alguma pesquisa, procurar um assunto diferente, eu abria o site do Alta Vista. Eu não abro o site do Alta Vista há mais de 20 anos, certamente. Eu nem sei se ele ainda existe. Se eu perguntar a qualquer um de vocês quais desses 4 sites vocês utilizam para fazer pesquisas, eu tenho plena confiança que 100% de vocês vão falar que é o Google. E o Google, de fato, ele massacrou os outros sites de pesquisa por conta de um elemento fundamental: a eficiência do seu algoritmo. O algoritmo do Google, ele era muito melhor que os outros. E como é que você chega no algoritmo melhor? Primeiro você cria um algoritmo. Depois você precisa comparar, analisar esse algoritmo para comparar ele com os já existentes. E aí, se você comparou, você sabe se ele é melhor ou se é pior. Se ele não for melhor, você vai refinar esse algoritmo até que ele se torne melhor que os outros. E foi isso que o Google fez. Eles constantemente analisavam, comparavam e refinavam até que eles encontraram um algoritmo de busca mais eficiente. E por isso, entre várias outras coisas, que analisar algoritmos é tão importante para você saber até que ponto você pode se dar por satisfeito com o algoritmo que você alcançou. Dadas as principais motivações para o primeiro dos nossos assuntos da disciplina,
Antes de finalizar, eu quero dar aquelas dicas que eu acho fundamentais para que vocês se deem bem em todas as minhas disciplinas e em particular na disciplina de análise de algoritmo. É importantíssimo que vocês façam todas as atividades. É importantíssimo que vocês não faltem às aulas, mas além disso, que vocês participem das aulas, que vocês se comuniquem durante as aulas, porque quando você não participa, quando você não se comunica, primeiro você não está ligado, segundo dá sono. E aí se deu sono, a aula se torna cada vez mais chata. Para mim tá uma maravilha, eu tô só falando, eu adoro falar. Agora para você que tá só escutando, já não é uma coisa tão agradável. Quando eu publicar as videoaulas, não deixem de assistir, porque você vai ter a oportunidade de ver alguma coisa diferente na videoaula, que foi aquele momento que você se distraiu. A gente sabe que uma aula tem 1h30, 1h40. É impossível você ficar ligado durante 1h40. Não dá. Para aqueles momentos que você deu aquela cochilada, para aqueles momentos que você se distraiu, a videoaula é fundamental. Ela vai te ajudar muito e vai ser um elemento a mais que vai somar para você revisar os conteúdos e inclusive tirar aquela dúvida enquanto está estudando, enquanto está lendo. Quem me conhece sabe que eu sempre repito, tirem suas dúvidas sempre, não acumula, por favor, não acumula dúvida, porque aí se torna aquela bola de neve e chega um momento que não dá mais, você teria que voltar tudo, começar tudo de novo. Não vamos fazer isso, não vamos acumular dúvidas. Para essa disciplina é extremamente importante estudar. Para as disciplinas de programação, é fundamental você programar. Por mais que eu esteja programando nas aulas com vocês, você só aprende a programar quando você vai lá e programa. Aqui você precisa estudar muito. Resolver as atividades, ler e ler. Usem e abusem do background. É uma ferramenta muito boa, online, disponível para todo mundo, grátis, que vocês vão encontrar vários problemas, vão poder criar algoritmos e vão testar se os algoritmos que vocês criaram são eficientes ou não. Inclusive o background, ele testa eficiência também. Se você fez um algoritmo que demorou muito para rodar, além de um limite que ele estabeleceu, o seu algoritmo é reprovado. Já é uma dica que você precisa melhorar. Por fim, meus queridos e minhas queridas, nunca se rendam. Teve dificuldade na primeira unidade? Vamos trabalhar um pouco mais, vamos revisar, vamos entrar com mais sangue nos olhos na segunda unidade. Teve dificuldade na segunda unidade? Não vamos desistir, vamos revisitar a primeira, trabalhar um pouquinho mais na segunda, conversa comigo, a gente monta uma agenda de estudos e vamos até o fim, que eu tenho certeza que vocês são capazes de superar todas as adversidades. Lembrem-se que resiliência é uma das habilidades mais valorizadas por empresas de todas as áreas, tanto no Brasil quanto no mundo. Em relação à bibliografia, existem vários livros indicados e que estão no plano de curso, mas particularmente para esta disciplina eu leio várias vezes e todos os semestres, todos os anos, 3 livros são os que eu uso e que me baseio principalmente para montar as aulas. O primeiro deles é o livro do Cormen, que se chama Algoritmos, Teoria e Prática. Esse livro é um livro muito bom e que vale a pena para todo cientista da computação, inclusive fazer o investimento de comprá-lo. Esse livro ele tem excelente conteúdo de estrutura de dados, ele tem um excelente conteúdo de algoritmos em grafos e ele tem um excelente conteúdo de análise de algoritmos. Você, com um livro, você consegue estudar bem para 3 disciplinas. Esse é um dos livros que eu comprei, é meu, sou muito satisfeito e gosto de ler com frequência. Às vezes eu encontro alguns errinhos nos algoritmos, mas até isso é bom porque testa a nossa habilidade de análise e de melhoria das coisas. O segundo livro que eu uso é um livro menorzinho e que ele ajuda em alguns capítulos da nossa disciplina, como eu vou enfatizar ao longo das aulas que eu utilizar em especial esse livro. É o livro do Papa Dmitrio, chamado Algoritmos. Bem fininho, capa marrom. O do Cormen já é enorme, é um livro dessa largura, grande, mas justamente porque ele é útil em várias disciplinas. E o terceiro livro que eu utilizo é o Projeto de Algoritmos com Implementações em Java, do Nível Ziviani.
Ele é muito bom também, mas ele não cobre todos os assuntos da nossa disciplina. Portanto, eu diria que esses livros eles são bem complementares. O Corme ele cobre praticamente tudo. O Papa Dmitrio ele é um pouco mais explicativo em alguns assuntos. E o do nível ele traz algumas implementações legais em Java que também vão complementar bastante. Esses três livros podem ser encontrados na biblioteca da universidade. Portanto, eu já sugiro quem está aqui em Mossoró já desde agora, já vale a pena passar na biblioteca, pegar um desses livros ou até os três emprestados e já começar a leitura, porque eles serão fundamentais ao longo da nossa disciplina. Diante disso, meus queridos e minhas queridas, agora eu vou lá para o chat para olhar e ler as dúvidas de vocês para a gente discutir. Vamos lá. Desejo para vocês um excelente retorno, uma ótima semana maravilhosa e já estou ansioso para nos encontrarmos na quinta-feira, iniciando o conteúdo da nossa disciplina de análise de algoritmos. Grande abraço, até a nossa próxima aula, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, galera.